Então, alguém nunca vai verbalizar o desejo de ou se automutilar com cortes, por exemplo, para chamar a atenção. Isso é um erro muito comum que a população leiga encontra no dia a dia, quando na verdade essa pessoa está buscando um alívio para o seu sofrimento emocional. É muita angústia, é muita dor emocional interna, com muito desespero e sofrimento. E na verdade, ela não quer morrer, ela quer acabar com a dor, ela quer parar de sofrer. E agora, doutor? Socorro! Doutor André, na semana passada eu expliquei como a terapia pode ajudar um paciente que esteja com uma ideação. E aí, como é que funciona na parte medicamentosa? Mesmo que esse paciente já esteja ali em uso da medicação, ou se a ele ainda não começou o tratamento, quais seriam os cuidados para manejar a medicação nesse momento de crise? Olá, Priscila. Aproveitando que chegamos no Setembro Amarelo, vamos responder sobre... Pessoal, é muito importante que as pessoas entendam que 95% das vezes onde a pessoa manifesta o desejo de não mais viver ou o desejo de acabar com o seu sofrimento, isso corresponde à presença de um adoecimento psíquico. Então, 97, 95% das vezes, esta pessoa é portadora de algum adoecimento mental que não foi visto, não foi reconhecido ou tratado adequadamente. Então, pessoas saudáveis, pessoas rígidas, não têm esse tipo de pensamento ou comportamento. Então, alguém nunca vai verbalizar o desejo de ou se automutilar com cortes, por exemplo, para chamar a atenção. Isso é um erro muito comum que a população leiga encontra no dia a dia, quando na verdade essa pessoa está buscando um alívio para o seu sofrimento emocional. É muita angústia, é muita dor emocional interna, com muito desespero e sofrimento. E na verdade, ela não quer morrer, ela quer acabar com a dor, ela quer parar de sofrer. E nisso, os medicamentos conseguem ajudá-la. Então, por exemplo, a maioria das pessoas que têm esse desejo, que manifestam essa vontade, são portadores de transtorno de humor, seja ele uma depressão unipolar ou transtorno bipolar. E nessas ocasiões, o risco é 30 vezes maior do que na população saudável normal. Portanto, ter transtorno afetivo, ter transtorno de humor é um grande fator de risco. Para que a gente minimize isso, não há outra solução a não ser medicamentos. Ah, mas eu não quero tomar remédios, eu não quero ir ao psiquiatra. Isto já está comprovado. Ensaios clínicos randomizados e uma revisão sistemática com meta-análise que eu vou deixar aqui já comprovou. O lítio, por exemplo, que é um estabilizador de humor, ele é capaz de reduzir o risco em mais de 60% em relação ao placebo. Ou seja, tratar com lítio consegue reduzir o meu desfecho em mais de 60% das vezes do que não tratar. Então, a opção de não tratar, de não ir ao médico, de não tomar remédios, essa opção está fora de cogitação. Então, sim, eu preciso atuar com medicamentos. E nisso se sobressai o lítio, que já foi demonstrado que é capaz de reduzir esse risco, tanto na depressão unipolar clássica, quanto dentro do transtorno bipolar. Então, o lítio tem essa capacidade anti-suicida, mesmo que o paciente não esteja ainda completamente curado da depressão. Então, lembrando que nos estados mistos, que são muito comuns trazerem esse tipo de pensamento, o humor está para baixo de depressão, a energia física está para baixo, onde a pessoa se sente fadigada, cansada fisicamente falando, mas a mente está acelerada e cheia de pensamentos negativos, de que eu não tenho valor, de que não tem saída, que eu não tenho esperança, que eu não tenho solução. Então, esse humor deprimido com a mente agitada denota que existe energia no cérebro na região do pensamento e da impulsividade. E essa impulsividade pode ir, por exemplo, para a automutilação, inclusive para tentativas de autoextermínio. E o lítio consegue atuar nisto. Mesmo que o humor fique ainda deprimido, ele consegue diminuir a agressividade e a impulsividade, de forma que ele diminui o risco de suicídio.
E é por isso, então, que o lítio se destaca dentre os medicamentos a ser utilizados nestas fases. Claro que não é o único, os outros estabilizadores de humor antimaníacos também têm um papel fundamental nessas situações. Ácido valproico, carbamazepina, os antipsicóticos que atuam prontamente para reduzir esse risco, tais quais risperidona, quetiapina, olanzapina, aripiprazol, clozapina. Todos esses remédios têm um efeito potencial de reduzir o risco de forma imediata. Sempre lembrando, gente, que a maioria dos pacientes são transtornos de humor. E a maioria dos pacientes chega para a gente, nesse caso grave, em estados mistos. Ou seja, humor deprimido, energia para baixo, mas pensamento agitado e impulsividade alta. Logo, a solução não é antidepressivos ou moléculas ativadoras tais quais a lamotrigina e a lurazidona. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, em postos de saúde, em hospitais, em emergências, a pessoa vai ao hospital com uma tentativa de autoextermínio e sai de lá com uma prescrição de antidepressivo. Não, gente, essa pessoa vai piorar, vai aumentar a impulsividade. Então, em casos de tentativas, em casos de ideação ou planejamento concretos, a gente retira o antidepressivo e entra com estabilizadores de humor.